Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar a semana observando a palavra de Deus, tirando dela instrução para a nossa vida, amém? A palavra de hoje está em Mateus 5, a partir do verso 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixei a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Graça nós te damos, Senhor, pela tua palavra, que seja o Senhor a nos direcionar, a nos ministrar, Senhor, abrindo o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento, que possamos absorver do Santo Espírito de Deus tudo aquilo que foi preparado para esta manhã, Senhor. Que seja o Senhor a nos alimentar em nome de Cristo Jesus. Amada, aqui Deus está falando sobre a vida de um cristão. Aqui Deus está falando sobre o propósito para o qual Ele chamou cada um de nós. Às vezes nós estamos vivendo um chamado do Senhor, mas não estamos fazendo nenhuma diferença, nem sendo usado para aquilo que Deus nos preparou. O Senhor diz que nós somos o sal e nós damos sabor. O sal, ele não só dá sabor, mas também ele conserva para que o alimento não se estrague, né? Antigamente os meus avós, meus tataravó, eles não tinham geladeira, então eles usavam o sal, dessalgava a carne, né, para que a carne não se estragasse. Então, nós somos as pessoas que dá sabor ao mundo, dá sabor à vida daqueles que estão próximos de nós. Somos aqueles que evita que a palavra de Deus, evita que o agir de Deus, ele se perca, ele fique inútil, ele fique sem sabor, porque muitas das pessoas hoje em dia estão usando a palavra de Deus para o seu próprio bem, para trazer para si algum benefício. Nós somos aqueles que dá saúde, a palavra de Deus, que ela vem para trazer vida e vida com abundância e desmantela todo o agir de Satanás. Diz assim no 14, Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Aonde você está se escondendo? As pessoas estão vendo, sabe? Nós temos que voltar ao início da nossa caminhada. Nós temos que voltar ao propósito original do Senhor, que é que Deus nos chamou para que o mundo veja as nossas obras. Vós sois a luz do mundo, para que nós possamos brilhar para o mundo. Será que aonde nós estamos, que nós estamos fazendo, está trazendo luz? As pessoas estão vendo luz ou as pessoas estão vendo trevas? Quando elas olham para nós, amado, uma vez escolhido, sempre escolhido, Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou volte atrás. Então, uma vez escolhido, Ele te deu um propósito. E o seu propósito, ele está brilhando? Qual é o seu propósito que as pessoas estão vendo? E Deus está falando hoje, nessa manhã, volte ao seu propósito original. Eu te chamei para brilhar, eu te chamei para que o mundo olhe para você e veja você como um exemplo meu, um exemplo de Cristo. Alguém que o mundo vai buscar, alguém que o mundo vai recorrer. As pessoas estão vendo você como luz. Você está numa cidade edificada, você está sobre o monte. Ele diz que uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Deus é o monte a qual Ele te edificou. Jesus é a pedra angular onde você está edificado. Não tem como te esconder. Não tem. Por mais que você tente se esconder,
Todos vão estar de olho em você. Olha, não era aquele ali que era crente, não era aquela ali que era uma mulher de Deus, não era aquela que vivia na igreja. Amados, não tem como esconder quando Deus chama. Nem você consegue se esconder do Senhor, nem você consegue se esconder de você mesmo. Não terá mais paz. Você não terá mais paz em fazer. Você até pode fingir, mas o coração Deus conhece. E ele diz assim no 15, igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, colocar-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. A sua luz tem brilhado dentro da sua casa? Como tem sido você? Você tem iluminado a todos dentro da sua casa? Deus essa manhã veio falar comigo e com você. Como está o seu comportamento dentro da sua casa? Quando os seus olham para você, eles veem a luz de Deus brilhando em você. Não adianta, não tem como você apagar essa luz, porque a luz é de Deus. Uma vez já falei antes, vou falar de novo. Uma vez escolhida, sempre escolhida. Não adianta, você pode se esconder. Você pode se esconder, mas a luz do Senhor foi feita para brilhar. A luz do Senhor foi feita para que todos vejam. Amém? E o último versículo diz assim: assim deixei a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Amado, a gente pode ter no caminhar da nossa vida cristã, ter feito muitas obras que não agradam ao Senhor, muitas coisas que não valem a pena, que machucam o coração de Deus e machucam o nosso próprio coração. Mas ele diz que para que nós deixamos resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Diante das suas obras, diante das minhas obras, quando as pessoas veem a nossa atitude diante dos homens, diante do mundo, diante daqueles que estão corrompidos, daqueles que estão perdidos, nós glorificamos a Deus através das nossas obras. Quando as pessoas olham para nós e vê uma mulher firme, uma mulher decidida a fazer o que é certo, mesmo quando todos estão fazendo o errado. Nós glorificamos a Deus quando nós dizemos não à nossa carne, dizemos sim para a luz do Senhor, para que ela brilhe através de nós. Paulo diz, Senhor, orou por 3 vezes para que fosse tirado seu espinho da carne, e Deus disse, Paulo, a minha graça te basta, porque na sua fraqueza é que se aperfeiçoa o meu poder. Não adianta clamar ao Senhor pedindo para que Ele tire a nossa fraqueza, pedindo para que Ele tire as nossas debilidades. Os homens vão ter que olhar para nós e ver que nós vencemos as nossas fraquezas. E ver que Deus nos deu força e nos guiou diante da nossa fraqueza. Você não glorifica a Deus tendo uma vida confortável. Você não glorifica a Deus não tendo luta, apenas lá na igreja sendo um anjo de auréola, cantando e louvando ao Senhor. Não, nós glorificamos a Deus quando Ele diz aqui, quando a vossa luz resplandece diante dos homens e quando eles veem as suas boas obras. Isso glorifica ao Pai que está nos céus. É nas minhas obras, nas suas obras que nós glorificamos a Deus. Mas nós precisamos enfrentar as lutas, nós precisamos enfrentar a carne, nós precisamos enfrentar a nós mesmos para que Deus seja glorificado, para que todos olhem para a gente e falem assim, olha, eu não dava nada por você, mas estou vendo que o seu proceder tem glorificado a Deus. Eu não dava nada por você, sabe? Mas eu estou vendo suas atitudes, fala quem você é. As suas atitudes, as minhas atitudes, demonstra como nós somos. Demonstra quem nós servimos. As minhas atitudes e as suas atitudes vai glorificar alguém. A quem tem glorificado a sua atitude? Tem glorificado a Deus que escolheu você como sal e a luz desse mundo e edificou você sobre o monte para que o mundo seja iluminado. Olha o propósito lindo que Deus te deu. Olha o propósito lindo que Deus me deu. Às vezes nós queremos estar no altar, mas não estamos brilhando. E Deus nos colocou foi sobre o monte para iluminar, para ser uma cidade edificada. Uma cidade sobre o monte todo mundo vê.
a beleza dela. Uma cidade edificada sobre o monte torna-se um refúgio. As pessoas sabem para onde correr. Quando os vales são inundados, fala: olha, eu avistei aquela cidade, ela está sobre o monte, vamos correr para lá. Lembra de Ló? Da mulher de Ló? Os anjos falaram: corre para aquela cidade, corre para os montes, não olha para trás. Você é essa cidade. Nós somos essa cidade. Nós somos essa luz que ilumina, que as pessoas, quando estão aí desesperadas, sem saber o que fazer, elas vão ver uma luz em você e vai correr em busca de ajuda. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso, para que nós possamos ser luz, caminho, sal, possamos dar sabor às vidas que estão sem sabor. Tem pessoas que não querem mais nem viver. Tem pessoas que não têm mais elas não têm um propósito, elas não têm vontade de viver. Elas estão perdidas, desanimadas e sem rumo. Você é essa luz que vai brilhar e ela vai olhar para você e vai ver: aquela mulher, aquele homem tem algo de Deus. Eu vou lá porque eu preciso de uma orientação. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para ser parte de um propósito de Deus. Foi para poder brilhar em nossas obras, glorificar a Deus. Ele diz: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Sabe o problema? Nós não deixamos a luz do Senhor. Ele diz: assim deixai a vossa luz. Por quê? Ele diz no versículo atrás que já você é a luz. Só que você precisa deixar essa luz brilhar. Deixa resplandecer para que todos vejam. Simplesmente obedeça a voz do Senhor, para que vejam as vossas obras e as vossas obras glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. É simples, não precisamos fazer nada, porque nós já somos a luz. Ele diz que nós somos a luz, o sal e a luz do mundo. Nós só precisamos fazer a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? O que temos que fazer? Não é ficar numa igreja louvando ou sentado no altar recebendo. Não, nós temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor. As pessoas têm que ver o amor de Deus em nós. Nós temos que amar mais a Deus do que as coisas da nossa própria vontade, do que a nossa própria carne, do que tudo que nós achamos que é certo. Nós temos que lançar aos pés do Senhor e falar: ó, Deus, tem algo que eu amo mais, e é o Senhor. Me ajuda a te agradar. Eu só quero te agradar. Eu tenho certeza que quando a gente pede algo para Deus que glorifica o nome dele, que põe ele em primeiro lugar, eu tenho certeza que ele responde. Mas as nossas desculpas, os nossos questionamentos e a nossa rebeldia paralisa, põe a luz debaixo do cesto. A nossa luz não brilha por causa de nós mesmos. Mas Deus continua batendo na tecla: vocês são luz desse mundo, vocês são sal dessa terra. Vão, porque vocês precisam servir. Meu nome precisa ser glorificado através de vocês. Vocês precisam brilhar. Vão fazer aquilo que eu estou mandando. Vão fazer aquilo que eu ensinei a vocês. Se você se afastou de alguma maneira, minha irmã, você sabe o que fazer. Você sabe, você só está afastada, mas você conhece a Deus, você sabe o que deve ser feito. Então pare de lutar, pare de questionar a Deus e diga-me: eis-me aqui, Senhor. Me ajuda nas minhas fraquezas. Não precisa tirar as minhas fraquezas, mas me capacita a vencê-las. Deus não vai tirar suas fraquezas, nem as minhas. Irmã, eu falo isso de conhecimento próprio. Nenhuma oração que eu fiz para Deus para que Ele me mudasse da maneira que eu achei que eu deveria ser, no meu perfil, que eu achava que eu vou glorificar a Deus se eu for assim ou for assado. Se Deus, olha, Senhor, por que o Senhor anos e anos orando para ser outra pessoa, a pessoa que eu acho que é perfeita para Deus? Mas Deus diz assim: não vou tirar não. Você vai ter que caminhar dessa forma. Você vai ter que prosseguir e ter fé, crendo que eu vou fazer na caminhada, amada. Não vou fazer nenhuma mágica. Você vai ter que prosseguir mesmo sendo dessa forma, crendo que na caminhada eu te transformo. Não é no seu tempo, não é na sua hora. E as pessoas vão falar?
Vão sim, também não vou calar a boca de ninguém. Eu quero ver até onde você suporta, eu quero ver até onde você continua. Não está sendo difícil, mas eu vou dizer para você, mesmo sendo difícil e mesmo ainda não vendo o agir de Deus, e eu vou continuar, mesmo doendo, mesmo como Paulo. Por quê? Porque, amada, eu já vi que as coisas do mundo mudam, elas sim mudam. Muda no tempo que você quiser, do jeito que você quiser, mas para pior, para a morte. Mas com Deus é do jeito dele. É doendo, é na obediência, é na perseverança. Deus não vai fazer enquanto você não caminhar do jeito que você está. Deus não vai fazer enquanto você não obedecer, sabe? Eu vi uma ministração ontem que o pastor disse assim, você chantageia o seu marido, o seu marido chantageia a esposa, filho chantageia pai, mas você e eu não pode chantagear Deus. Deus não muda por causa de chantagem. Deus não muda. E Ele não vai fazer de uma maneira só porque você está pedindo. Ele não vai fazer. Ele vai fazer do jeito dele. E nem que eu e você tenha que passar anos e anos doendo, machucando, sangrando. Ele não volta atrás na sua palavra. É do jeito dele, pronto. Deus não tem problema com gente mimada. Não tem problema com mulher mimada. Mas não é porque ele não te ama. Não é porque ele não quer ver você crescer. Ao contrário. É porque é na obediência que você cresce e amadurece. É porque é na obediência que vem o sim de Deus. É porque é na obediência que você tem o sim dele. Que você tem a ajuda dele. Que você tem o conforto. É na obediência. Se a gente for ler todas as histórias dos homens grandes, os grandes homens de fé, as grandes mulheres de fé, você vê que elas tiveram seus tempos também, de questionamento, de rebeldia até, mas todos eles tiveram que voltar e fazer da maneira do Senhor. Tá aí Jonas é um. Tá aí Gideão. Gideão pôs à prova a Deus 3 vezes, mas ele fez. Ele teve que fazer. Todos os homens, Abraão e Moisés, então, que Deus fez ficar 40 anos, um povo 40 anos, até ser do jeito dele. E aí, quando o povo não quis obedecer, ele falou, então tá bom. Olha, Deus esperou 40 anos, meu irmão, não espere 40 anos. E não espere ficar igual a esse povo, que Deus chegou, depois de 40 anos, foi tão rebelde, que Deus falou, esta geração não vai entrar na terra prometida. E não entrou. Não é do jeito que eu quero, não está do jeito que eu quero, tá machucando, tô machucada, tô ferida, tô sem esperança, tá, então vai ser assim mesmo. Vou do jeito que eu tô mesmo. Vá do jeito que você estiver, continue do jeito que você estiver. Só que todo o passado, Satanás vai vir te jogar o passado na cara, vai usar pessoas, vai usar você mesmo durante o dia, te acusando algo que você fez, sabe? Olhe somente para frente. Olhe para frente, só mais um passo. Senhor, eu só vou dar mais um passo. Mais um passo. Eu vou prosseguir. Debata Satanás com a palavra do Senhor. Foi assim que Jesus fez. Vá contra ele na palavra do Senhor. Satanás, meu passado já foi perdoado, até mesmo os meus pecados futuros. Deus já sabe que eu vou cometer. E ele é misericordioso e compassivo para perdoar. E eu vou continuar. Continue, sabe? Porque se você parar, tenha certeza que não vai melhorar, vai piorar. Satanás vai cirandar com você, com a sua casa, com a sua família. E Deus não vai... mas Deus não vai deixar, amado. Deus trabalha, Deus tem compromisso com gente obediente. Lógico que Ele não vai deixar tocar em sua vida se não fosse um propósito, mas a nossa proteção está na obediência. A nossa autoridade está na obediência. Então obedeça a Deus e sagrado o coração dele. Ele tem o melhor para você, ele tem o melhor para mim. Ele diz que os planos dele para a minha vida são melhores do que o meu. Hoje a gente só consegue ver o hoje e o passado. O passado está sempre diante de nós. Mas Deus, ele tem um futuro diante de você. E ele sabe como você termina. Ele sabe, olha, ele não está preocupado com o começo. Não importa o começo das coisas.
mas sim o final dela. E Deus já tem escrito o final de todas as coisas, o seu final, o meu final. Então, por que não andar mesmo na dor? Sabe, ele diz, olha, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus também prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do tempo. Então, tá difícil, tá doendo, tá machucando, não tô vendo, não é por vista, amado, é por fé. É por fé. Deus espera o tempo todo de nós o quê? A fé. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Então prossiga, só que a gente está olhando sempre o exterior, sempre as pessoas do nosso lado, sempre o nosso ambiente. Nós estamos sempre com os nossos olhos no que é natural e visível. Mas a nossa fé, sabe, não alcança os sonhos de Deus. Porque nós não colocamos nossa esperança nele. Nós não colocamos nele. Nós colocamos na situação que estamos vivendo, na situação que já vivemos e que estamos vivendo. E anulamos, assim, todas as nossas promessas que vão vir, todas as promessas que Deus tem. A gente ficamos num freezer congelado por um bom tempo até a gente começar a crer. Deus trabalha por fé. Não adianta. Deus trabalha por fé. Sem fé é impossível agradá-lo, mas não adianta você esperar melhorar para ir buscá-lo. Ah, não, ainda não estou preparada, não estou preparado, ainda estou no pecado. Ah, Deus te chamou do jeito que você é, do jeito que você está, porque a obra quem faz é Ele. Para de ficar dando desculpa, volta logo para Jesus. Não é preciso você ver a obra dele, você precisa somente estar segura na mão de Deus e vai, entendeu? Segura e anda. Para de olhar ao seu redor. Para de olhar para você. O que você vê diante do espelho não é o que Deus vê. O que você vê diante do espelho não é o que Deus vê. Deus já te viu como uma mulher e como um homem. Lá na frente vencedor e fazendo tudo aquilo que Ele te deu para fazer. É por isso que você ainda está aqui nesse mundo, porque Ele não tem problema com o tempo. Você tem, você envelhece. Você quer envelhecer e continuar a sua velhice até chegar lá nos seus últimos dias para obedecer? Não, você pode, Deus também não tem problema com isso, só que o que acontece? E as bênçãos? As bênçãos vêm pela obediência. Como é que você vai desfrutar? Desfrutar da paz, que é a maior bênção, o dos frutos do Espírito Santo, que ouro nem prata pode comprar. Da paz, do amor, da perseverança, da esperança, da longanimidade, da felicidade, da alegria. Deus tem tudo isso para você, isso não tem valor. É melhor obedecer logo, mesmo você não estando preparada nem preparado, mesmo estando ferida, mesmo estando abatido, do que você se arrastar anos e anos e ainda correr o risco de não entrar na terra prometida. Amém? E é essa palavra, desculpa que ela demorou um pouquinho, mas é isso que Deus queria falar comigo, com você nessa manhã. Coloque no seu coração. Antes de sair do vídeo, curta e comente, mande para 3 pessoas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.